Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais um Vejam Só, preparado com muito carinho, muita dedicação para você que nos acompanha, que curte, pensando sempre, e essa é a nossa oração, que o programa seja bênção, edifique a sua vida. E hoje nós vamos colocar do jeito que a gente gosta, né? Uma pimenta numa discussão aí a partir de um texto bíblico, mas tudo isso na sequência a gente comenta aí para você. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar, repercutir tudo aquilo que acontece aqui no programa, tá bom? Eu espero a sua mensagem por lá também. Bom, deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Cláudio Neres. Ele que é teólogo, psicanalista, vai nos ajudar um pouquinho a entender nessas questões que nós vamos propor aqui também, a mente do ser humano. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Uma alegria Graça e paz, revê-lo, Zeca. pastor. A alegria toda minha de estar com vocês aqui, conversando também com os nossos ouvintes, telespectadores. Quero agradecer imensamente o convite, fazer parte desse momento aqui para esclarecer algumas coisas, cooperar, colaborar, né? Eu tenho certeza que a minha palavra com a sua, com a do oponente, mais o pensamento daqueles que estão nos ouvindo, vai cooperar para o crescimento de todos nós. Boa, e eu gosto muito, Cláudio, de te receber, e sempre falo isso, já comentei em outras oportunidades, porque você traz sempre uma perspectiva que às vezes ninguém está enxergando. E isso é super importante porque é a partir dessas provocações, Sim. pelo menos eu entendo, que nós vamos conseguir refletir, crescer e avançar no conhecimento também. Por isso é sempre muito bom te ouvir e aprender contigo, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Obrigado. O irmão está congregando na Igreja Batista? É uma boa pergunta, exatamente. Né? Eu sou pastor congregacional, faço ainda parte dos congregacionais, porém, hoje eu estou congregando com a Igreja Batista ali em Perdizes, uma igreja muito boa, pastor André, pastor Josemir, enfim, uma igreja muito centrada na palavra, que eu tenho caminhado com eles esse tempo. E meu pai está passando por um período assim, né, no hospital, então eu estou saída ativa, estou cuidando, pastoreando a minha família, a casa do meu pai e cuidando do meu pai. Sim, esse é o momento. Bênção. Fica também aí as nossas orações também, meu irmão, que Deus dê força e ajude nessa caminhada aí. De novo, obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite. E nós temos também a oportunidade de receber aqui novamente nos nossos estúdios, depois de um período de ausência aí, o bispo Cristiano Guimarães. Ele que é ministro da Igreja Sara Nossa Terra. Graça e paz, bispo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Paz, Zeca. Muito bom poder estar aqui mais uma vez. Paz de Deus a todos aí que estão nos acompanhando. E é sempre uma alegria, um prazer estar aqui para falar da palavra de Deus, né? Que é o que a gente mais ama. Ô bispo, eu acho que o segredo da juventude, porque todo mundo procura isso, né? A fonte da juventude é trabalhar ministerialmente com jovens. Porque cada vez que você vem aqui, apesar do tempo passar e andar e caminhar sempre para frente, você parece cada vez mais novo, bispo. Nem parece que está pastoreando igreja, né? O cabelo dele é todo bonitinho. Vou fazer 50 agora, dia 18 de março. Não dá. Eu não consigo acreditar nisso, não, bispo. Eu acho que o segredo é esse, é pastorear a juventude, porque você está sempre jovem, né? É isso mesmo. Pastorear a juventude, ficar no meio ali, aí joga futebol, faz as coisas, você está sempre... Né? Sempre na ativa. Muito bom, bispo. Sempre bom recebê-lo. E para a gente iniciar, vou pedir para o irmão passar as referências para quem nos assiste da igreja que o irmão pastoreia aqui em São Paulo, por favor. Isso, eu sou bispo da Sara Nossa Terra, lá da Rua Augusta, número 2027, pertinho ali do metrô Consolação, quase esquina com a Alameda de Jaú. Né, a gente tem culto lá aos domingos, às 10 da manhã, às 18 horas, o culto de jovens no sábado, às 19 e toda terça-feira, às 20 horas, o culto da fé. Boa. Inclusive, só para reforçar para você, nós deixamos disponíveis aí o contato dos nossos convidados, tá bom? Se você tiver interesse, são esses os canais para você utilizar para entrar em contato com eles. De novo, obrigado, viu, bispo, pelo carinho, aceitar o nosso convite, conversar um pouquinho hoje sobre o texto que o apóstolo Paulo coloca lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Eu tinha anotado aqui o 17, mas é o 14. Não se põe em julgo desigual com os descrentes.
Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Esse é o texto que nós vamos usar de base, mas a pergunta que nós vamos colocar é a seguinte. Vamos imaginar um casal cristão, mas com doutrinas diferentes, né? Um pentecostal e um reformado, um calvinista e um arminiano, e por aí vai. Entre tantas outras opções que durante a nossa conversa nós vamos tentar colocar. Pode essa formatação ser considerada julgo desigual? Ou o que o apóstolo Paulo fala que é completamente diferente? Meus convidados vão responder a pergunta, indicando o caminho que eles vão seguir, e depois, obviamente, nós vamos poder aprofundar isso. E eu preparei algumas perguntinhas aqui também para poder indicar um caminho para eles. Vamos lá, pastor Cláudio, quero te ouvir. Pode esse caso apresentado pelo programa ser considerado julgo desigual? Eu já vou começar fazendo uma afirmação que sim, é considerado um julgo desigual pelo auê que se vive nas igrejas, pelo auê e a ciranda das teologias que são bem odiernas, essas teologias bem fluídas. Então, pode ser sim um julgo desigual, até porque, entendendo o texto, aquele tempo ali, Paulo escrevendo aos Coríntios, uma cidade portuária, havia o crente e havia o descrente, ou aqueles que eram os pagãos. Não existia esse colchões de igrejas, essa coxa de retalhos que a gente tem de igrejas nos dias de hoje, que são várias denominações, mais de 1000 denominações espalhadas pelo mundo, que são todos protestantes e evangélicos. E todos com as suas formas de enxergar o mundo, enxergar Deus, enxergar Cristo de uma forma diferente. Então, no contexto ali, já havia um microscópio do universo cristão que apontava para isso. Se você ampliar isso, as diferenças são, assim, brutais nos dias de hoje. Vou dar alguns exemplos. Você pega uma igreja, como você já citou, uma igreja que é liberal, por exemplo, uma igreja que aceita o casamento homoafetivo, porque são chamadas de igrejas cristãs, igrejas inclusivas. E uma igreja, por exemplo, que não aceita isso, uma igreja mais fundamentalista, seja ela reformada ou não. Mas existem igrejas fundamentalistas. Se essas duas pessoas, elas têm a intenção de se casarem, de se juntar, e o foco aqui é o casamento, no caso, Sim. Então não é bom estabelecer um julgo desigual. Olhando para o termo julgo, a palavra julgo ali no grego é uma expressão que mostra uma vara, ou seja, uma madeira que é colocada sobre dois animais para eles caminharem juntos. Então, se o jugo for desigual, um boi vai para um lado, o outro boi vai para o outro. Então, ele não vai cumprir a missão dele, que é arar a terra, chegar num objetivo final. Então, o jugo não pode ser desigual. Aliás, é a mesma palavra que Jesus usa lá em Mateus, no capítulo 11, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Na intenção de fazer com que a pessoa que vai caminhar com Jesus possa caminhar com ele em jugo igual ao de Cristo. Se duas pessoas têm a intenção de se casarem e elas colocarem um jugo desigual, a partida já está errada, porque um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, não seria legal isso. Quero te ouvir, Bispo Cristiano. E aí, como é que você entende essa proposta que nós fizemos aí a partir da orientação do apóstolo Paulo? Zeca, se a gente pensa no texto que está sendo estudado aqui hoje, o texto fala do julgo desigual entre os crentes e os incrédulos. Perfeito. Então, se um casal está em Cristo, e principalmente nas questões básicas, né? Cristo é o centro, a salvação é pela fé, se de tudo aquilo ali eles estão concordando, e normalmente as diferenças entre as igrejas são questões doutrinárias, né? Eu não vejo como um julgo desigual. Eu não posso chamar de um julgo desigual. Eu sei que vai haver ali algumas discordâncias e eles vão precisar ter muita maturidade, né? O casal terá que ter muita maturidade para entender, né? Até o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Romanos, no capítulo 14, ele fala sobre a diferença. Um acredita que certa comida é certa, outro não. E o que come, come para o Senhor, o que não come para o Senhor, e eles seguem juntos ali, não precisa ter uma divergência entre eles, né? Então, eu acredito que um casal, eles podem ter doutrinas diferentes, mas seguir juntos
sem ter um julgo desigual, cada um no seu caminho ali, dentro daquilo que acredita, porque o principal eles vão estar em concordância, que é Cristo como centro, a palavra de Deus como referência, e vão discordar de uma coisa ou outra ali que é normal acontecer entre denominações, né? A gente estava até falando sobre isso aqui Sim. antes de começar, por isso que o sorriso nosso aqui, né, para quem está nos assistindo, né? Então, eu não acho que seja um julgo desigual. Até o texto fala, né, a harmonia entre... Ele fala 4 coisas aqui, né? Cristo e o maligno, o crente e o incrédulo, entre o santuário de Deus e os ídolos, e a luz com as trevas, e a justiça com a injustiça, com a iniquidade. Então, eu não vejo essas coisas num casal por ter diferenças de doutrinas, né? Boa. Eu vou colocar a enquete para você participar, porque eu quero saber a sua opinião, mas depois eu já vou voltar assim, de imediato para o Bispo Cristiano, porque, ô Bispo, eu concordo com a sua fala. Eu também acho que essa questão não deve ser tratada como julgo desigual. Mas ela fala muito de uma maturidade cristã, que aí eu vou discordar do irmão, que eu acho que a gente não tem. Vide as nossas igrejas. Sim. A gente falava isso, né, aqui nos bastidores, e o que infelizmente mais acontece é isso, as divergências doutrinárias nos separam, elas não nos unem. Então, assim, se a gente usar como exemplo as nossas igrejas, o que mais vai acontecer nesses casais aqui que nós estamos colocando como fictício vai ser o divórcio, porque é isso que acontece nas nossas igrejas, infelizmente. A gente mais se separa do que se une. Mas vai pensando aí que eu quero te ouvir já. Ó, põe na tela aí para mim, por favor, a nossa enquete que você encontra lá no nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só. Além das enquetes, você encontra por lá também toda a comunicação com o programa também, tá certo? Vamos ver a pergunta que a produção preparou lá para vocês. É o seguinte, ó. Diferença doutrinária compromete a comunhão? Essa é a pergunta. E aí tem as opções. Primeira delas, sim, cria ruptura, ou seja, esse casal não vai conseguir caminhar em unidade porque essas divergências vão causar um cisma, uma ruptura entre eles. Segunda opção, não, isso é secundário. Coisas que vão ficar para trás, o amor vai prevalecer e vai ficar tudo bem entre eles. E a terceira opção é depende do ponto. Aí é para colocar mais pimenta ainda, depende da divergência doutrinária entre eles, né? Talvez tenha alguns pontos que não dá para abrir mão. Vamos ver se durante a nossa conversa a gente consegue chegar lá também, tá bom? Então vai lá, vote, participe. No final do programa nós vamos colocar o resultado da enquete e tentar durante a nossa conversa colocar alguns comentários também, dar voz para você que nos assiste, tá bom? Vamos lá, Bispo, quero te ouvir. Pensando na prática das nossas igrejas, essas diferenças doutrinárias, infelizmente, não permitem a união. Quero que você comente isso para a gente, por favor. Então, Zeca, vamos pensar aqui, eu acho que a gente tem que ser bem prático aqui para analisar a questão, né? Eu acho que a gente tem 2 situações. Tem a situação do casal que se conhece, já cada um numa denominação diferente, né? Então, assim, na prática, dificilmente aquele relacionamento já vai caminhar. É muito difícil acontecer essa situação. Tem a outra situação que não, eu estou numa igreja junto com a minha esposa e de repente ela tem alguma discordância, ela sai, vai para uma outra e eu quero continuar naquela igreja, né? E aí o casal que já estava casado, juntos no mesmo lugar, acaba indo cada um para uma linha, né? O que eu vejo assim na prática? Eu até pensando nesse tema, eu tenho casos assim na igreja. Eu imagino. Eu tenho casos de casais que estão lá com a gente, na Sara, o outro está em outra denominação, porque questão de adaptação, e eles estão juntos. Então, eu trago aqui o texto lá que a gente sempre usa para o casamento, que é o texto de Amós 3:3. Como andarão juntos se não há entre eles acordo? Então, entre luz e trevas, entre o crente e o incrédulo, entre o Cristo e o Belial, entre o templo de Deus e os ídolos, não tem como ter acordo. É impossível você ter um acordo entre a luz e as trevas, que é o que o Paulo está dizendo no texto. Agora, entre um casal que tem uma divergência doutrinária,
é possível chegar num acordo. Tá. E os dois caminharem juntos, cada um respeitando a doutrina do outro, respeitando a questão do outro. Então, o caso aqui do jugo desigual, né, como o pastor Cláudio falou ali, que a palavra jugo tem a ver com o instrumento que era colocado nos bois, né? Até Deuteronômio fala não pôr o jugo entre o boi e o jumento, porque vai ficar desigual. Um vai carregar um peso maior do que o outro. Mas, se houver acordo, aí não é jugo desigual, nesse caso, né? Porque os dois estão em Cristo, são crentes, estão seguindo a palavra de Deus e divergem em questões pequenas ali, que se houver acordo, eles conseguem caminhar juntos, né? Depois eu vou voltar aqui, bispo, quero ver de você se essas questões doutrinárias é igual assim, aqueles desarranjos entre um faz a comida, outro lava a louça, se dá para colocar no mesmo patamar, calma. Mas, Cláudio, o bispo deu um exemplo ali, que talvez na Sara não aconteça, porque é uma comunidade mais jovem, assim, mas normalmente nas nossas comunidades, né, você citou a congregacional, a presbiteriana, tem muita igreja que o jovem solteiro não vai conseguir arrumar um parceiro amoroso ali. Não, daí tem que procurar fora do arraial. Daí ele vai ter que fazer as visitas. Aí vai ter que ir fazer aquelas viagens missionárias. Missionárias, exatamente, para conquistar um campo novo. E aí, daí você pega essa relação, por exemplo, vem um presbiteriano, vai visitar o Arraial Batista. Chega lá, se interessa por alguém. Só que esse presbiteriano que foi lá, ele é um presbiteriano convicto. Sim. É um cara convicto, pai presbiteriano, avô presbiteriano, conheceu Calvino. Ele é presbiteriano. Daí chega lá, normalmente, né? Eu não sei como funciona hoje, mas no meu tempo a mulher seguia mais com o homem. E hoje me parece que o homem segue mais com a mulher. Daí, no caso, ele vai para a presbiteriana, esse batista. Daí, a presbiteriana, o que ele precisa fazer para se tornar um membro daquela igreja? Ele precisa se batizar. Daí, ele vai colidir direto com a convicção de fé. Um só batismo, um só Deus, um só Senhor. O batismo é o novo nascimento em Cristo, é só feito uma vez. O batismo não é para inserção de igrejas. Né? Nós entendemos assim, os batistas ficam bravos com isso, mas é uma verdade. Então, já vai ter um conflito ali, já vai ter um choque. Isso é um exemplo bem pequeno, né? Quanto Sim. mais outros exemplos mais polarizados que nós temos hoje. Então, eu acredito que seria um jugo desigual. Por exemplo, eu concordo com o bispo Cristiano quando se diz a respeito que é centrado em Cristo. Até não caberia na mesma frase dois cristãos com doutrinas diferentes. Como que é dois cristãos com doutrinas diferentes? Não existe isso. Se é cristão fundado em Cristo, nascido em Cristo, tem que ter o jugo que foi colocado em Cristo sobre os dois e caminharem os dois com Cristo, certo? Isso aí talvez seja uma questão mais ideológica, mais utópica a respeito de tudo, mas não caberia na mesma frase, porque a própria palavra jugo desigual, ela é heteros, ou seja, uma coisa que já é desigual, são duas coisas desiguais, com uma dinâmica diferente, então ela não cabe, ela tem um problema semântico essa palavra, né? Então, se os dois são cristãos, evidentemente não seriam desiguais, seriam todos cristãos. Mas como se trata de igrejas hoje, e a igreja tomou quase que todo o papel de Cristo, e as pessoas estão mais inseridas numa religião, e a igreja se tornou quase que o caminho, a ponte para se chegar a Cristo, então eu acredito que entre denominações fica em jugo desigual. Agora, se os dois estão em Cristo, são novas criaturas em Cristo, daí não tem jugo desigual, os dois estão bem resolvidos. Sim. Mas se tem o viés da igreja no meio, que transtorna todas as coisas. Talvez seja uma perspectiva difícil de analisar, né? É muito difícil separar as coisas, né? Separar esses universos. Talvez um exemplo que o bispo citou, que seja mais complexo, de um casal já casado e que na caminhada do casamento eles, vamos colocar que eles se dividem, né? No sentido de, sei lá, de repente o marido... E aí não vou nem colocar extremos, assim, porque recentemente, até aqui no programa, um pastor citou o caso, né, de uma mulher que foi para uma seita, seita, não dá para falar seita cristã, né? Bom, foi para uma seita e o marido continuou na igreja e aí eles tiveram um problema sério no casamento, né?
Mas eu entendo que às vezes até essas dinâmicas, assim, né? Dos dois numa igreja pentecostal, um aí com essa teologia reformada, vai para uma igreja reformada, aí dentro do casamento eu acho que isso daí já deve ser mais confuso do que se a pessoa está propensa a tive procurar. que intermediar separações onde o principal problema é exatamente esse exemplo que você trouxe. Um decidiu ir para um caminho que era considerado não cristão, mas chamado de cristão, tipo uma seita, e o outro não aceitar. Sim. Então isso trouxe uma colisão tão grande entre o casal, ficou tão diferente, tão em julgo desigual, Sim. que eles foram ao divórcio. Dá para acertar essas questões com conversa, bispo? Do tipo, igual eu citei aqui, igual os afazeres domésticos. Você vai cuidar da louça, eu cuido da comida. Você vai para a sua igreja e eu vou para a minha. Então, Zeca, dá para organizar isso daí ou é difícil? Antes de responder essa pergunta, deixa eu até... Porque a gente falou um pouco antes aqui, deixa eu até trazer uma outra provocação. Eu já vi casos também, a gente falou que às vezes a pessoa está lá na igreja, ela é solteira e ela não encontra alguém, né? E aí ela vai buscar fora. Normalmente ele vai buscar numa outra igreja, porque ele quer encontrar alguém. Mas eu já vi casos da pessoa conhecer alguém que está no mundo, que é o incrédulo aqui do texto do apóstolo Paulo. Muito. E ela fala, eu sou cristão, eu sou cristã, e para a gente estar junto, vai ter o julgo desigual aqui, porque hoje você é incrédulo, mas se você quiser ir lá, conhecer minha igreja, conhecer... não, aí a pessoa fala, não, eu sou católico, ou eu já fui de outra denominação um tempo atrás, estou desviado, não sei. Deixa eu ir lá conhecer a sua igreja. E ele vai conhecer, e aquela divergência que havia ali vai se ajustando e daqui a pouco os dois estão na igreja e se casam. Então, assim, a minha questão aqui é o texto aplicado para o casamento, né, para o casal. Aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que entrar em acordo é justamente isso. Sim. Né? Então, o pastor Cláudio falou da questão doutrinária, né? Eu concordo com ele, a doutrina de Cristo é uma só. A doutrina bíblica é uma só. Só que as igrejas, a religião, ela vai acrescentando coisas, até muitas vezes por questão de interpretação. Um interpreta o mesmo texto de uma forma, o outro interpreta de outra, e acaba criando algumas divergências aí entre igrejas, né? Então, quando há essa questão doutrinária da igreja, é mais fácil sentar e conversar e resolver. Então... Mas você acha, o bispo, assim, com experiência, você aconselha, acompanha e tudo mais, sempre que o irmão vem aqui, conta as experiências de aconselhamento dos irmãos da igreja, de que a gente dispõe dessa maturidade para a conversa. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque às vezes a gente vê umas coisas assim dentro do casamento, umas brigas, uns desarranjos, assim, que a pessoa... porque fulano prefere colocar o dinheiro todo numa mesma conta, fulano quer dividir o dinheiro. Porque o meu marido me dá dinheiro e não sei o quê. Porque minha esposa que guarda o dinheiro e não gasta. E às vezes vira uma confusão. O irmão acha que é possível ter essa maturidade mesmo, do tipo, não, você acha que fala em línguas, eu acho que não, e tá tudo bem, nós vamos caminhar e tá tudo certo. Eu tô lembrando aqui, Zé, que uma vez eu vi um casal brigar porque o marido ia lá, pegava uma coisa na geladeira e punha em outro lugar. Aí a mulher queria que ele colocasse no mesmo que tá. Então, realmente existe essa imaturidade. Mas eu parto do princípio de que se o casal tá junto, casado, eles já superaram essas questões. Já conversaram sobre. Exatamente. Né? Eu acho que se realmente não bate a doutrina ali, eles não conseguem, nem chega no ponto do casamento, né? A pessoa que ela é muito, você usou a palavra legalista, né, aqui antes da nossa conversa, a pessoa que ela é muito legalista, ela nem vai chegar ao ponto de se casar com alguém que tem uma outra doutrina, uma outra denominação, né? Eu também acho, mas às vezes as questões do coração são complexas, né? São. Porque às vezes a pessoa tem essa firmeza doutrinária. Mas na hora que mexe com sentimento, né, bispo? Então, mas aí ele vai casar sabendo, e depois lá na frente ele vai querer exigir que a pessoa entre, né? Eu acho complicado. Mas mesmo que aconteça esse caso,
eu acho que pode acontecer, não estou duvidando aqui não, eu acho que não cabe ao texto aqui, porque o texto está falando do incrédulo com o crente, da luz com as trevas, né, Deus com os ídolos. Então, eu acho que não, mas que se não houver essa maturidade e esse acordo, realmente vai ter um conflito ali, como tem também outros conflitos no casamento que as pessoas convivem a vida toda, né? Ó, eu vou precisar chamar um intervalo, mas eu já vou deixar uma pergunta para vocês aqui, que eu quero começar o próximo bloco com vocês respondendo essa pergunta aqui, ó. Unidade é caminhar junto ou apenas se respeitar à distância? Porque se nós estamos falando de um casamento, dessas divergências doutrinárias, quando a gente pensa que os dois são um, nós estamos falando que os dois vão caminhar juntos ou que eles podem caminhar separados? Ah, não, você vai lá para a programação da sua igreja, eu vou para a programação da minha. Domingo você passa o dia na sua igreja, eu passo o dia na minha. Durante a semana eu estudo bíblico, você vai para lá, eu vou para cá. O que é a unidade do casamento? Vocês vão começar respondendo isso já. Nós vamos para o intervalo, rapidinho, só o tempo de você tomar uma água, respirar aí e também pensar na pergunta que eu deixei, porque não é fácil não. Mas, bom, antes do intervalo, o telefone da Agrade na tela, quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, para responder esse chamado que Deus tem na sua vida, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819, 3115 0819 é o telefone da secretaria. Tome nota aí para você amanhã em horário comercial ligar, tirar todas as suas dúvidas e se matricular aí para ser o próximo aluno da Agrade, tá bom? Além disso, todas as redes sociais da HIT, para você conhecer a nossa programação, conhecer o conteúdo que nós preparamos aqui, sempre pensando em levar um produto de qualidade para abençoar a sua vida e, obviamente, de toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre a instrução de Paulo do jugo desigual e colocando aí uma pimenta nas divergências doutrinárias que podem existir dentro de um casal cristão, né? Mas com pensamentos diferentes. Pastor Cláudio Neres, Bispo Cristiano Guimarães, nos ajudando aí a pensar, refletir, caminhar nesse assunto. Eu finalizei o bloco anterior. Pastor Cláudio, vou começar com a sua resposta, deixando uma pergunta. Unidade significa caminhar juntos ou se respeitar à distância? Eu acredito que seja caminhar juntos. A Bíblia ela é bem tática sobre alguns temas. Por exemplo, na questão do casamento. Se você pega em Gênesis, lá a primeira fala a respeito de um homem deixar a sua casa para se unir e assim se tornar uma só carne. Então, a evolução do texto, dessa proposição de dois se tornarem uma só carne, é deixar, unir-se para se tornar uma só carne. Ou seja, tem que caminhar junto. Não tem como você estar indo para uma direção e o outro está indo para outra direção, caminhando à distância. Isso pode ser um relacionamento virtual, pode ser um relacionamento aberto, pode ser um relacionamento que vai dar margens a muitos pensamentos e a muitos perigos. Estando junto, caminhando junto, sendo uma só carne, os riscos já são gigantes dos dois se colidirem em algum momento, de se separarem em algum momento, quanto mais dando aberturas para uma nova interpretação, ou seja, uma unidade à distância. Se estão unidos, estão unidos. Não tem como estar unidos à distância. Então, eu acredito que sim, a unidade é uma proposta para os dois caminharem juntos aí em todo sentido da vida. No sentido financeiro, no sentido dos objetivos que os dois têm para conquistas de moradia, para a evolução e educação dos filhos. Então, essa palavra, de uma forma mais dilatada, né, desse jugo desigual, ele tem que ser quanto mais igual, melhor, para ganhar, para ter o ganha-ganha do casal. Então, eu acredito nisso. E aí, Bispo Cristiano, unidade, nós estamos falando desse caminhar junto mesmo ou se respeitar a distância entra também nesse quesito?
Eu acho que há uma diferença entre unidade e unanimidade, né? Unidade é diferente de unanimidade. Eu posso discordar de você em alguma coisa, mas a gente está junto ali no mesmo propósito, né? Até trazer um texto aqui do mesmo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando ele fala da mulher que tem um marido incrédulo e esse consente em viver com ela. Não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, até o próprio apóstolo Paulo aqui está instruindo um casal de um crente com um incrédulo, que aí realmente é o jugo desigual que ele fala lá no outro texto, a não se separar, a continuar junto, porque um é santificado no convívio com o outro. Então, eu dei o exemplo do casal que eu tenho lá na igreja. Um é da Sara Nossa Terra e o outro é de uma outra denominação. E é o que você falou, Zé. Domingo ele vem para a nossa igreja, a esposa dele vai para a igreja dela, lá ela é diaconisa e ela faz o trabalho. E os dois estão de acordo com aquilo, não atrapalha no casamento deles, no caminhar deles. Pelo contrário, né? Eles convivem bem com essa situação. Então, eu acho que é possível você ter uma unidade desde que haja esse acordo, desde que haja maturidade e que aquilo ali não interfira na vida do casal, né? E ainda com divergência, eles vão partir, vamos dizer assim, do mesmo lugar, né? Que é a ideia do jugo desigual, que é a ideia do jugo, né? De colocar aquela direção. Então, eles estão saindo do mesmo lugar, ainda que em algum momento... A palavra principal, eu acho que você falou, é a palavra respeito, né? Você falou, mesmo que haja respeito à distância. Sim. Se há o respeito, né, eu estou respeitando ali a sua forma de pensar, estou respeitando uma questão sua de agir, né? E para a gente está tudo ok, a gente está em acordo, dá para caminhar junto, dá para não estar em julgo desigual, né, nessa situação. Ô, Cláudio, você não acha que essa questão que você está sendo aí um pouco mais incisivo, em que isso pode ser um problema, nós estamos falando de questões mais institucionais e que isso pode ser muito bem relevado pelas pessoas, assim, pelo amor. Sim. Tudo bem que eu vou dizer aqui que o amor devia prevalecer sobre tudo, né? A gente sabe disso, entretanto, a nossa espiritualidade, a nossa maturidade não permite ainda, né? A gente acaba tendo muitas desavenças. Mas essas não são questões mais institucionais e menos do evangelho? Puxa, você citou a palavra evangelho. O evangelho seria a coisa magistral para todos se orientarem pelo evangelho de Cristo, seria o melhor. O problema é esse, porque não existe maturidade nos casais e também não existe maturidade nas igrejas, porque as igrejas elas não entendem isso. Se você tem, por exemplo, hoje, igrejas que estabelecem a corte, os casais eles começam a se relacionar e a namorar em determinado tempo com a orientação de um líder seguindo determinados passos. Se as igrejas estão nessa, que o apóstolo Paulo lá em Colossenses vai falar, olha, tem alguns mecanismos que parecem ser bons, parecem ser religiosos, parecem ser de Deus, mas eles não são de nada, eles só fomentam mais a malícia, fomentam mais o recalque, né, na palavra aí mais psicanalítica, vão fomentar mais pecado no meio de uma geração. Então, as pessoas acham que estão agradando a Deus, seguindo determinadas orientações, mas esse recalque que essas pessoas vão tendo na sua vida, lá na frente vai acabar eclodindo, saindo para fora de uma forma totalmente desvairada. Então, se no nascedouro de um relacionamento, o casal, que tem que ter maturidade, conversarem a respeito, nós vamos seguir qual doutrina, qual o caminho, qual a igreja que fala de Cristo e que segue o Evangelho que nós vamos seguir. Se houver essa maturidade dentro de uma igreja madura também para entender tudo isso, a probabilidade de dar certo ela é maior. Contudo, não garante estar certo. Agora, se o negócio estiver tudo errado logo no nascedor, é uma igreja que ela é polarizada, ela tem a igreja da direita e tem a igreja da esquerda hoje em dia. E na política os dois já não se dão. Sabe? Quanto mais numa igreja que aceita determinadas coisas e outra não vai aceitar.
então já não é um bom ponto de partida. Então, eu acho que a falta de maturidade da igreja e a falta de maturidade das pessoas, que são levadas muitas vezes pelas paixões, e o coração do homem é enganoso, pode levar a uma construção familiar totalmente desequilibrada, e os filhos vão sentir isso lá na frente. É uma família que corre um grande risco de se separar em algum momento. Eu às vezes fico com a impressão que isso também é uma coisa mais da instituição, da liderança, do que necessariamente dos casais em alguns aspectos. Eu vou trazer aqui a memória. Na minha adolescência, eu lembro que, bom, todo mundo sabe, né, membro da IPB, a IPB é uma igreja sempre muito tradicional, não tinha tanta programação para a juventude, né? E a gente costumava marcar assim, muitas saídas para outras igrejas, né? Então, por exemplo, na minha época da adolescência, ali começo da juventude, eu ia muito na Renascer em Cristo, porque a Renascer tinha uma série de programações assim para os jovens, com música, né? Resgate, oficina G3. Nossa, quantas vezes a gente foi? O pastor ficava doido, cara. O pastor ficava doido, né? Não, vocês não podem ir, não vai de jeito nenhum e tal. Eu não sei se ele tinha medo da gente ficar lá ou da gente arrumar alguém que deixasse a gente lá, né? Mas o pastor não gostava não, Cláudio, desse intercâmbio Pois é. O evangelístico, medo, né? A insegurança de perder. A igreja já tem poucos membros. Perder o que se tem é um risco grande. Ainda tem muito isso daí, o bispo? Ou você acha que está mais tranquilo isso, assim, desse intercâmbio entre as igrejas, assim? As lideranças estão mais tranquilas? Eu vejo dentro do que o pastor Cláudio falou ali agora, né? Tem muito pastor que é inseguro, né? Ele fica com medo de perder o membro dele. Ele tem que entender que o membro é de Cristo, não é dele, né? Ele é uma ovelha que ele está cuidando ali naquele momento para Cristo. Então, se ele quer ir para outra denominação, para outra igreja, eu acho que é uma imaturidade muito grande que existe hoje, sim. Né? Tem questões que às vezes a gente precisa tomar um cuidado, né? Porque pode estar se quebrando algum princípio. Vou dar um exemplo aqui, né? Uma vez a gente foi fazer um intercâmbio e a gente fechou a nossa igreja e foi todo mundo para uma outra igreja fazer um. E naquele dia, uma pessoa que estava sendo evangelizada, ela foi lá e a igreja fechada. E aí ela, poxa, não tem culto aqui. Aí uma pessoa a menos que talvez deixou de ser salva, porque... Então, assim, aí a gente falou, não, peraí, vamos tomar cuidado. Se for fazer intercâmbio, não vamos fazer no dia do culto, vamos fazer num dia diferente. Então, tem questões assim, mas eu vejo que os pastores que têm essa dificuldade, mas ele vai lá, ele vai ouvir uma outra coisa, né? Ele vai... eu acho que a gente tem que ensinar, amar e confiar que se Deus colocou aquela pessoa na nossa igreja, é porque é ali que ela vai crescer, e se ela vai se dar melhor em outra, que ela vai e caminhe com Cristo lá, né? Acho que eu acho que é um erro de uma igreja querer segurar as pessoas dessa forma, né? A gente costuma dizer sempre, se a ovelha está bem alimentada lá na sua igreja, ela não vai querer buscar alimento em outro pasto. Né? É que às vezes, o bispo Cristiano, às vezes o alimento não é nem espiritual. Sim. Né? Você compreendeu, né? Às vezes a pessoa chegou numa limitação mesmo dessas questões, assim, ela quer procurar alguém que professa a mesma fé que ela, mas ali naquele ambiente ela já não... Existem outras carências, né? O ser humano é complexo, né? É um ser integral, tem o corpo, que tem os seus desejos, as suas vontades. E a questão espiritual passa por isso também. Sim, aliás, tudo é espiritual, né? Entendendo dessa forma. Até o trato com o corpo, até o trato com os seus relacionamentos. Voltando um pouquinho, Zeca, na pergunta da unidade, se pegar o exemplo maior que nós temos de unidade, você vê a questão da Trindade. Nós que acreditamos assim, a questão da Trindade, você pega Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não pode ter uma desigualdade nessa relação. Os dois caminham juntos, eles têm o mesmo pensamento, a mesma forma de enxergar a humanidade, de enxergar a questão da salvação, passa por esse crivo. Não pode ter uma incoerência. E é o maior exemplo que nós temos de sociabilidade humana. Então, se a gente tem, mesmo que seja utópico, porque eles são divinos, nós não somos,
mas nós somos a sua imagem e semelhança. Então, ele se torna a Trindade, no caso Deus, Pai, Filho e Espírito, se tornam para nós o exemplo de sociabilidade na questão de relacionamento como construção familiar. Então, pensando nesse sentido, eu acho que quanto mais a gente minimizar, entendendo que somos diferentes, né? O casal hétero é diferente, a palavra já pressupõe isso, mas se a gente tiver uma mesma perspectiva, uma mesma visão, uma mesma cosmovisão de mundo, igreja, salvação, Cristo, o que ele significa, a gente consegue já peneirar de partida problemas que podem ser problemas futuros, né? No caso do texto proposto, quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso, não se tem realmente essas igrejas, não tem essa doutrina formalizada, institucional, como nós temos hoje. Então, olhar para aquele que se entregou a Cristo e aquele que não era de Cristo, era uma questão um pouco mais simples. Não fácil, mas uma questão mais simples, porque ou era aquele que era do mundo, considerado filho das trevas, ou é aquele que nasceu do filho da luz. Mas hoje, o catolicismo é considerado cristão, cristão. Sim. Talvez seja a maior denominação cristã. O catolicismo é cristão. Assim como a igreja, por exemplo, eu não quero falar nomes, não ser indelicado e não ser ético, mas tem uma igreja mais liberal, que é cristã também. Uma mais fundamentalista ao extremo, xiita, que é cristã também. Então, se você olha esse universo que nós temos hoje, e juntar pessoas que são dessas matizes diferentes pode ser um grande problema a longo prazo, se tratando de casamento. Durante muito tempo, acho que até essa questão com o catolicismo permeava mais assim, o nosso ambiente, porque todo mundo falava que era católico, né? Eu sou católico e tal, não praticante e tudo mais, né? Mas já dava muita divergência, né? O pessoal já pegava no pé. Era o maior problema da década de 80, isso aí. Hoje, com o crescimento das religiões de matriz africana, e aí eu vou colocar aqui entre parênteses crescimento, porque eu entendo que é mais uma... eles estão mais à vontade para professarem essa fé, né? No último censo do IBGE, inclusive, os números das pessoas que professam ser do candomblé, umbanda e tudo, cresceu. Mas eu acredito que é mais essa liberdade que eles sentem de professar. Aí nós estamos falando de uma questão que aí é improvável caminhar dentro de uma unidade, né, bispo? Zé, eu ainda vou defender que é possível. É possível. Outro ponto que eu estou pensando aqui agora. Quantas mulheres casadas com maridos que não são crentes, que se converteram, que é muito comum, a gente sabe disso, que a maior parte do público das igrejas evangélicas são mulheres, é o público feminino. Perfeito. E muitas delas se converteram e o marido não. O marido ou é católico, ou é talvez até da Umbanda, igual você falou, e elas não deixaram o marido por causa disso. Elas estão no que o apóstolo Paulo falou aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7. Eu estou me santificando, eu estou buscando a Deus, e eu estou aqui convivendo com meu marido, eu entendo que ele ainda não compreendeu a fé cristã, aquilo que eu acredito. Ele crê em Cristo, ele crê em Jesus, né, em Deus e tudo, mas ele ainda está, né, seguindo o que o apóstolo Paulo falou lá, o outro evangelho, né, um evangelho diferente daquilo que foi pregado por ele. Mas eu vou continuar casado, eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa, e a pessoa ela sabe separar as coisas, e ela vai seguir, porque senão todo mundo, a mulher converteu, o cara é católico, é da Umbanda, vou separar então, porque eu me converti. Mas e antes? Se uma igreja ensina isso, ela tá eu também acho errado. Ela está ensinando errado. Agora, antes, aí eu concordo que dificilmente uma pessoa cristã vai lá conhecer alguém que é da Umbanda ou de outra religião e vai se relacionar, e aquele relacionamento vai dar certo. Ele já vai dar errado não só por essa questão doutrinária, por outras N questões, né? Incompatibilidades, né? Nós estamos caminhando para o final, só uma pincelada aqui, que esse caso que o bispo Cristiano levantou, o pastor Cláudio, reforça aquela questão da institucionalidade que eu acho que fica perigoso novamente. Porque eu também entendo que no casamento, se por algum motivo um se converte, o outro não e tudo mais, não tem que se divorciar.
mas fica uma situação difícil, porque a gente já viu tanto caso. Ah, a mulher é cristã, o marido não, eles não querem casar oficialmente, aí a igreja não ministra a ceia para ela porque está em pecado, porque não casou. Exato. E isso que eu estou falando aqui, Zé, eu sei que já está indo para o final, mas rapidinho, eu vi dentro de casa. Minha mãe, evangélica, meu pai, católico, não praticante, e os dois casados. E minha mãe, foi ela que me levou para a igreja, né? Eu me converti na minha infância porque minha mãe me levou para a igreja. E o casamento seguiu ali. Então, assim, eu vi isso dentro da minha casa. E minha mãe sabia respeitar. Meu pai gostava de tomar a cerveja dele, não ia para a igreja, mas deixava ela ir. E tinha as diferenças ali, mas havia um acordo ali. Caminhar. É o ideal? Não estou dizendo que é o ideal, mas, sim, mas é possível caminhar junto. Né? E se a vida propôs isso, assim, eu entendo também como irmão. Acho que o que Paulo fala é isso, mantém firme. Porque um vai abençoar a vida do outro. O que Paulo fala que eu acho que é mais uma questão anterior de, não entra nessa que vai ser difícil. Sim. Exato. Agora, se você já está dentro, não O sai. apóstolo Paulo vai até mais, né? Se for por ele, nem case. É. Nem case. Não só por ele, né? Quando Jesus fala, os discípulos também falam. E aí é difícil, hein, Jesus? Fala, por isso que nem todo mundo é apto ao casamento, né? Eu não estou nem assim, entrando no mérito da questão do depois. Realmente não deve separar, deve permanecer e ser luz, ser sal no relacionamento, com respeito, honra, tolerância e tudo mais. Agora, se existe uma forma de se aconselhar previamente, Perfeito. então acho que os dois estabelecendo, né, esses princípios, esses critérios, eu acho que é interessante, é sábio. Até para que a pessoa não sofra com isso depois. Perfeito. Eu só fico preocupado porque, via de regra, quando está naquela questão da paixão, parece que tudo vai dar certo, né? Aí o pastor aconselha, rapaz, cuidado com isso daí, agora tá bom, mas daqui... Não, pastor, imagina, ela é uma bênção, não tem problema não. Ela pensa assim, mas a gente se acerta e fica tudo bem. Depois o cinto só vai apertar. Mas daí não tem mais jeito. Nós vamos encerrar o programa. Eu quero só uma conclusão de vocês sobre o tema, oferecendo aí até uma aplicação, uma orientação para quem nos assiste. Afinal de contas, o relacionamento talvez seja um dos grandes gargalos aí da nossa caminhada, né? Não é fácil o relacionamento. Bispo Cristiano começa, o pastor Cláudio vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. Então, 2 minutinhos aí, Bispo, uma conclusão aí para quem nos acompanha. Então, eu quero concluir dizendo isso, né? Realmente, o texto em debate aqui, o apóstolo Paulo fala do incrédulo com o crente, da luz com as trevas. O casamento, realmente, ele é muito complexo, ele duas pessoas totalmente diferentes vivendo juntas ali, né? Então, se tiver a mesma fé, a mesma doutrina, na mesma igreja, vai facilitar muito mais a vida, não discordo disso. Mas não significa que não há outros caminhos, né? Outras maneiras, desde que haja a maturidade, que haja o acordo, que o casal consiga conversar e saber que vai ter aquela diferença ali e eles vão aprender a conviver juntos com isso, né? Não precisa se separar porque eu me converti, meu marido não é convertido, ou vice-versa, né? A Bíblia fala que o marido é santificado no convívio da esposa, mas tem que ter muita sabedoria. E eu quero deixar aqui uma coisa genérica, né? Talvez hoje no seu casamento você está em desacordo aí, está vivendo infeliz por questões tão simples, né? E a gente acaba esquecendo daquilo que é mais importante. Então, às vezes, é bom deixar de lado as divergências, encontrar caminhos, né? Eu dou sempre o exemplo da toalha molhada na cama, né? Às vezes, se a mulher for lá pegar a toalha e pendurar no varal e vai dar menos confusão, né, do que ficar brigando com o marido. E no caso do marido também, né? Às vezes o marido fica ali brigando com a esposa porque ela gastou ali R$100 a mais no mês e o marido está bravo ali porque ela foi lá ficar bonita para ele, né? Não, abençoa a sua esposa nisso. Então, quando você quebra essas diferenças e entende o outro e respeita, o casamento vai ser muito mais feliz, né? Sem dúvida. Bispo, obrigado pelo carinho, obrigado pelas reflexões. Eu também acredito nessa perspectiva de que, conversando, a gente consegue se acertar de tudo aquilo. Afinal de contas, em tudo nós vamos ser diferentes, né? O irmão começou falando muito bem, são duas pessoas completamente diferentes. Tem tanto ponto para a gente acertar, eu também entendo que essa questão doutrinária é mais um que a gente consegue conversar. Obrigado pelo carinho, Deus continue abençoando sua vida. Esperem uma outra oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho mais, Bispo. Obrigado. Obrigado, Zé.
E aí, Cláudio, Zeca. vamos lá, consideração final aí. Perfeito. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu aprendi bastante com os princípios, critérios, posicionamentos do Bispo Cristiano. Prazerzaço estar com você, Zeca, te ouvindo também é muito bom. E com você que nos aturou aqui, espero que você tenha aprendido alguma coisa com a gente, tá ok? Mas, assim, quero deixar algumas coisas, algumas considerações a respeito desse tema. Eu sei que é muito complicado falar desse universo de igrejas que existem, várias doutrinas, mas se eu posso te aconselhar alguma coisa, se as doutrinas são muito discrepantes, muito diferentes uma da outra, uma está errada e a outra está certa, ou vice-versa. Porque se estiver muito diferente, então eu proponho a vocês como casal, olhar as Escrituras e ler a palavra, e olhar para Cristo, e a conferir em Cristo se as igrejas estão certas, porque vocês podem estar certos no amor, no relacionamento, e as igrejas estão totalmente erradas. Então, sai os dois da igreja que vocês estão e procura uma igreja um pouco mais centrada em Cristo Jesus, que não vai criar problemas no relacionamento de vocês. Ser uma igreja mais equilibrada, mais centrada em Cristo, mais cristocêntrica, porque se você olhar para uma igreja que ela é mais centrada em si mesmo, no seu império, em ferramentas e mecanismos para proteger e preservar aqueles que aderiram àquele tipo de fé, então isso não tem a ver com Cristo, tem a ver com um mecanismo que a gente sempre denuncia. Mas se os dois querem viver um relacionamento como casal, terem filhos e viverem para agradar a Deus, porque essa é a proposta sempre, a gente refletir a imagem de Deus na nossa vida e na nossa experiência humana, eu quero convidá-los a buscar uma igreja mais sensata, uma igreja mais sóbria, que vai tratar com mais zelo o amor e a família. Então, é esse o conselho que eu quero dar a vocês. Amém. Obrigado, Cláudio, pelo carinho, meu irmão. Perfeito. Em aceitar Obrigado, o convite, obrigado. estar aqui. Foi um prazer ouvi-lo também. Deus continue te abençoando. Espero te encontrar outras vezes por aqui. Amém. Também. Boa. Joia. Meus irmãos, nós vamos encerrar o programa de hoje. Deixa eu só colocar aí o resultado da enquete antes do nosso tempo finalizar. Põe na tela aí, produção, por favor. Nós perguntamos se a diferença doutrinária compromete a comunhão. É óbvio que ali, baseada nessa comunhão do casal, né? Do relacionamento amoroso. 62% indicaram que sim, que isso vai criar rupturas no relacionamento. 31% afirmaram que não e 7% dizendo que depende do ponto de divergência. Rapaz, mas 62% afirmando que é um problema essas diferenças doutrinárias. Citar aqui rapidinho a Helena, o Jorge, o Pablo e o Kaique, que votaram, comentaram lá e infelizmente não deu pra gente colocar aqui a observação de vocês, mas eu quero citá-los aqui agradecendo pelo carinho, tá bom? Nós vamos encerrar a edição de hoje. Obrigado pela parceria, como disse o Cláudio, né? Obrigado por você nos aturar aí durante esse tempo. Que Deus abençoe e complete aí no seu coração essa nossa conversa, edificando a sua vida, a sua prática cristã. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.